Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23. Lamentações, capítulo 3, nós vamos ler o verso 22, os versos 22 e 23. Muito obrigado. Lamentações 3, 22 e 23. Que diz assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Queria falar hoje sobre as misericórdias do Senhor, não no singular, a misericórdia, mas no plural, as misericórdias. Tem diferença. Antes de entrar exatamente no assunto, eu também queria ler para os irmãos, e aí aqui é só um parênteses que eu julguei importante. Esse sim tem relevância, ao contrário do meu dado inicial, mas é importante, antes da gente entrar no assunto, a gente esclarecer que, diferente das misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, a palavra do Senhor não se renova a cada manhã. Por que eu estou falando isso? Tem muito irmão, tem muito crente, tem muito pregador que diz que as palavras do Senhor se renovam a cada manhã. Se as palavras são do Senhor, elas não se renovam. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Se Jesus é o mesmo, se Deus é o mesmo, a palavra dele é a mesma, a palavra não se renova. Porque só pode renovar algo que se esgota. Você só pode renovar algo que fica velho. As palavras do Senhor não se renovam. O que muita gente talvez tenha em mente dizer é o que fala lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então as palavras do Senhor, elas não se renovam, ela é viva, é diferente, tem uma diferença. Então apenas um parênteses, não podia deixar de passar por esse versículo e não falar sobre isso. Mas, voltando ao assunto inicial, Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23. Lamentações 3, 22 e 23, que diz: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Meus irmãos, nós passamos aqui 4 semanas, se não me engano, 5 semanas, falando sobre a graça de Deus. E nós vimos que quando nós falamos sobre a graça de Deus se manifesta em muitas formas e tudo mais. E a gente não pode falar de um Deus gracioso sem também falar de um Deus misericordioso, porque o nosso Deus, ele age com graça e com misericórdia. Os irmãos sabem a diferença entre graça e misericórdia? Tem uma frase muito simples que explica isso, desde o pequenininho até o mais velho. Graça é quando Deus me dá aquilo que eu não mereço. Nós passamos aqui 4 semanas estudando sobre a graça de Deus na salvação, e nós vimos que Deus, todos os dias, ele age com graça para mim, na minha e na sua vida, ou seja, ele age nos dando coisas que nós não merecemos. E misericórdia, meu irmão? Misericórdia é quando Deus não me dá aquilo que eu mereço. Quando Deus, ele não dá para mim e para você aquilo que nós merecemos, é a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Porque como pecadores, nós merecíamos consumação, nós merecíamos morte, nós merecíamos sofrimento. Mas pela misericórdia de Deus, ele não nos dá aquilo que nós merecemos, mas age com graça, nos dando aquilo que nós não merecemos. A salvação, a vida eterna. Então, graça e misericórdia. Mas hoje eu queria falar, nós já falamos sobre graça nas quartas-feiras, se você faltou, é uma pena. Mas, além da graça, nós temos também a misericórdia de Deus. Ou aqui,
como eu disse, tem diferença entre a misericórdia e as suas misericórdias. No versículo 22 diz que as suas misericórdias não têm fim. Não passe por esse versículo batido. Esse versículo é uma declaração poderosa, tanto da misericórdia quanto da graça de Deus para mim e para você. Esse versículo, pode ter certeza, ele é a base da sua vida cristã. Esse versículo é um dos versículos que se cumprem todos os dias da sua vida. Todos os dias Deus age na sua vida com misericórdia para com você. Com graça também, mas principalmente misericórdia. Na nossa vida nós enfrentamos desafios, na nossa vida nós enfrentamos provações, na nossa vida nós enfrentamos dificuldades. Na nossa vida nós cometemos pecado. Na nossa vida nós caímos, foi aqui muito bem explicado pelo nosso pastor quando fez a leitura introdutória e fez um comentário sobre a experiência que ele e a sua família teve ontem. Nós caímos, nós paramos, nós desanimamos, queremos desistir. Não pode desistir, é só para frente. Mas isso acontece, é normal. Nós caímos, nós desanimamos, nós paramos. Mas a misericórdia de Deus, as misericórdias de Deus, são tão infinitas que elas nos sustentam. A graça de Deus na nossa vida, ela é tão maravilhosa que ela nos dá força. E como aqui nós vimos no versículo 23 que diz: novas são cada manhã. As misericórdias de Deus, ela não só agem na nossa vida, mas elas se renovam todos os dias, todas as manhãs. Isso significa que ela não tem fim. As misericórdias de Deus, elas são infinitas. Porque quando ela começa, se a gente trabalhar com a hipótese, se a gente fizer aqui uma alegoria de que a misericórdia de Deus, ela começa a diminuir. Um dia tem 24 horas. Não vai ter 24 em 1, não vai ter 24 em 2, são 24 horas. No dia seguinte, a misericórdia se renova. Volta ao estado original. Infinito, de certa forma. A misericórdia de Deus também nos dá esperança. Nós vamos falar sobre isso mais para frente, para a gente analisar o contexto de Lamentações, capítulo 3. Se nós temos esperança hoje, é por causa da misericórdia de Deus. E principalmente, Salmos, capítulo 51, versículo 51 nos mostra. Salmos, capítulo 51, versículo 51. O salmista vai dizer que tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Se nós podemos, de alguma forma, nos chegar até Deus, é pela misericórdia dele. Sem a misericórdia dele, sem a misericórdia de Deus, sem as suas misericórdias sendo manifestadas na nossa vida todos os dias, eu e você, nós não somos ninguém. Nós não fazemos nada. Porque senão a gente receberia aquilo que a gente merece. Que é morte. O salário do pecado é a morte. Não tem negociação, não tem outra opção. O salário do pecado é a morte. A palavra de Deus diz isso. Mas pela sua misericórdia, as nossas transgressões, elas são apagadas. As nossas transgressões, elas são revistas, vamos colocar assim. E nós podemos chegar ao trono da sua glória. Para nós entendermos a profundidade desse versículo, a gente precisa analisar, como eu falei, o contexto de Lamentações capítulo 3. Bom, Lamentações é um livro para muitas pessoas, né? E não só para muitas pessoas, se você ler o livro de Lamentações, não sei se você tem curiosidade de ler, mas é um livro de dor, de sofrimento. O próprio nome já diz, Lamentações, ou seja, um lamento, né? É onde ali o profeta Jeremias, ele lamenta sobre a destruição de Jerusalém, que acontece lá em 568 pelos babilônios. Então, o livro de Lamentações é um livro de lamento, de sofrimento, de dor, é um livro pesado, né? Mas também é um livro de esperança. Ao mesmo tempo que é um livro de dor, de sofrimento, um livro de lamento. A gente vai, de novo, a gente vai falar sobre isso. A partir do versículo 3,
nesses versículos 22, 23 e 24, aquela dor, aquele lamento, ela vira uma esperança. No capítulo 3, no versículo 1 diz assim: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras se tornou contra mim, virou contra mim de contínuo a mão todo dia. Versículo 4, fez envelhecer a minha carne, a minha pele, quebrantou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Lamento, dor, sofrimento. Aí, você continua lendo e aí você chega no versículo 22. Versículo 22 e 23 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A gente tem aqui um ponto de virada. Analisando o contexto da Lamentações capítulo 3, o profeta ele vem com lamento, com sofrimento, com dor. Chega no versículos 22 e 23, você tem um ponto de virada. Ele reconhece o poder, o valor das misericórdias de Deus. E aí, a partir de então, o que era dor, o que era lamento, que nós encontramos, por exemplo, no versículo 19 ao 21, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do avicinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Depois desse ponto de virada, dos versículos 22 e 23, a gente chega no versículo 24 e 25, que diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Aquela dor, aquele sofrimento, aquele lamento, aquela decepção, aquela amargura, quando reconhece o efeito das misericórdias na sua vida, se torna em esperança, se torna uma coisa boa. Lamentei, chorei, sofri, mas pela misericórdia de Deus na minha vida, agora eu tenho esperança. Agora eu tenho alegria. Agora eu tenho um motivo para viver. Esperança é isso. Por que você trabalha? Porque você espera receber o seu salário. Por que você se casa? Porque você espera formar uma família. Por que você vive? Porque você espera fazer alguma coisa útil, ruim, não sei. Cada um tem uma esperança. Com dor e sofrimento ninguém vive. É impossível. Por que pessoas com dor e sofrimento vivem? Porque elas têm esperança. Jeremias ele estava em dor, sofrimento, lamento. E a partir do momento em que ele reconheceu o efeito das misericórdias de Deus na sua vida, ele passou a viver em esperança. Como que você vive a sua vida, meu irmão? Em dor, lamento ou em esperança? Se você só vive a sua vida com dor, lamento, sofrimento, desespero, angústia, decepção, talvez esteja faltando reconhecer as misericórdias de Deus na sua vida. Porque se você reconhecer as misericórdias de Deus na sua vida, esse reconhecimento vai te dar esperança. O versículo 25 termina falando: bom é o Senhor para os que se atendem a Ele, para a alma que o busca. Jeremias aqui ele nos lembra que ainda no meio da adversidade, ainda no meio da angústia, ainda no meio da dor, ainda no meio do sofrimento, Deus é bom. Deus ele não muda. Eu estou me sentindo assim, com dor, com angústia, com sofrimento. Mas isso não faz com que o Deus que eu sirvo esteja também em dor, angústia e sofrimento. Nós falamos no início da aula, na escola dominical, nós falamos sobre a vontade e a aprovação de Deus. Nem sempre elas andam juntas. Às vezes alguém faz alguma coisa que é contra a vontade de Deus e não tem a sua aprovação, ainda que ele não julgue imediatamente. Nós falamos sobre isso na escola dominical. Mas o fato é que, mesmo diante da dor, da angústia, pelas misericórdias do Senhor na nossa vida, Ele continua bom. Pelas misericórdias do Senhor na nossa vida, nós vemos que no meio do sofrimento, no meio da angústia, Ele permanece fiel. Ele continua manifestando o seu amor. Ele continua manifestando a sua graça.
E melhor do que isso, o seu amor, a sua graça, a sua bondade, a sua fidelidade, elas se renovam a cada manhã. Todos os dias, quando o ponteiro do relógio passa meia-noite e 1 segundo, as misericórdias do Senhor se renovam na sua vida. Pode ter certeza. Se você não consegue enxergar isso, é porque você está vendo fechado. Se você não consegue enxergar isso, é porque você está olhando com os olhos humanos e não com os olhos da fé. E aí eu peço a Deus que faça assim como ele fez com Eliseu. Abre os olhos do moço, para que você veja as misericórdias de Deus se manifestando na sua vida. E aí eu queria analisar com os irmãos, dos versículos 22 ao 23, algumas palavras específicas, 5 palavras específicas, antes da gente entrar exatamente em como nós aplicamos, ou em que nós podemos aplicar as misericórdias na nossa vida. A primeira, nós vemos misericórdia, versículo 22, as misericórdias. Você sabe o que significa misericórdia? Misericórdia significa bondade, piedade, amor. Quando a gente vê misericórdia na Bíblia, nós estamos falando do amor incondicional e constante de Deus para com os seus filhos. Incondicional e constante. O amor de Deus por mim e por você, ele é incondicional. Ele nos ama. Ah, Diego, mas e se eu pecar? É justamente porque você peca que ele te ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é o único filho, para todos aqueles dele que ele não pereça, mas nós temos vida certa. Então, mesmo você pecando, ele continua te amando. Ele pode não aprovar o que você faz, mas ele continua te amando. Porque se ele não te amasse, ele não tinha enviado seu filho por você. O amor de Deus ele é incondicional e ele é constante. Nós, seres humanos, nós temos o nosso amor, muitas das vezes, ele é, dependendo, claro, da pessoa ao qual nós estamos nos referindo, ele é inconstante. Hoje você ama, amanhã você não ama. Hoje você ama mais, amanhã você ama menos. Alguns amores, vamos colocar assim, a gente pode dizer que são constantes, mas o amor de Deus, ele é constante, ele é o mesmo amor. O máximo, incondicional, infinito e constante. Se você vive em dor e sofrimento, está faltando você reconhecer as misericórdias na sua vida. Porque misericórdia é o amor incondicional, infinito, constante de Deus na sua vida. Salmos 31, versículo 16. Salmos 31, versículo 16. Vai falar assim: faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Se hoje você está salvo, e eu não falo porque salvação não é uma característica, não é uma qualidade, salvação é um estado. Você pode estar salvo hoje, você pode não estar salvo amanhã. Mas se hoje você está salvo, é pela misericórdia de Deus. Ninguém é salvo se não for pela misericórdia de Deus. Ah, mas Diego, mas eu aprendi, eu vi nas quartas-feiras e tudo mais, eu aprendi que nós somos salvos, lá em Efésios, capítulo 2, como nós vemos, nós somos salvos pela graça de Deus. Sim. E como eu falei no início, a graça de Deus é manifestada justamente pela sua misericórdia. Porque o nosso Deus não nos dá aquilo que nós merecemos, misericórdia, ele nos dá aquilo que nós não merecemos, graça. A salvação também é pela misericórdia. Pela graça e pela misericórdia de Deus. A segunda palavra que nós observamos no versículo 22 é do Senhor. As misericórdias do Senhor. E aí eu tenho certeza, a não ser que a sua Bíblia seja diferente, que esse Senhor do versículo 22 vai estar pelo menos com o S maiúsculo, se ele não tiver todo o maiúsculo. Isso indica que esse Senhor não é um Senhor qualquer, não é um Senhor de um servo qualquer. Isso indica que esse Senhor é Yahvé, o nome próprio de Deus. Isso significa que esse Senhor é o próprio Deus. Então, quando nós lemos as misericórdias do Senhor, são as misericórdias do próprio
Deus, pessoal, atribuída a Ele. E como Ele é único, nós não podemos esperar que as mesmas misericórdias provenientes dEle possam ser provenientes de outra pessoa. De novo, se nós servimos, nós cremos que o nosso Deus é um Deus único, nós não podemos achar, é incompatível achar que as misericórdias que vêm dele, ou que são dele, também podem vir de outra pessoa. Também são de outra pessoa. Isso não existe. Às vezes, nós vivemos em dor e sofrimento, sem enxergar a esperança. Porque a gente olha para a misericórdia do outro. Eu olho para a misericórdia do pastor, eu olho para a misericórdia do presbítero, do diácono, eu olho para a misericórdia do irmão, eu olho para a misericórdia do governo, eu olho para a misericórdia do meu chefe, eu olho para a misericórdia do meu amigo, eu olho para a misericórdia da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos, eu olho para a misericórdia de alguém que faça uma obra social. E aí, meu irmão, Lamentações 23, 22 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As outras, não interessa. Às vezes você vive em dor e sofrimento. Não tem esperança. Porque você olha para a misericórdia de outro. As misericórdias do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, vai falar que Deus, o nosso Deus, Ele é o Pai das misericórdias. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Está precisando de misericórdia na tua vida? Você está precisando não receber aquilo que você merece? Então procura Deus, porque Ele é o Pai das misericórdias. Ele é o Pai. Só Ele pode te dar. Se eu for procurar no lado, se eu for procurar outra pessoa, eu vou me frustrar. Ela não vai me dar esperança. Somente Deus. Somente o nosso Deus é o Pai das misericórdias. E aí, seguindo adiante, nós temos no versículo 23, novas são cada manhã. Em algumas versões vai dizer que as misericórdias não têm fim, e no versículo 23 vai dizer assim, se renovam a cada dia. Novas são a cada manhã, se renovam a cada manhã, se renovam a cada dia. O mesmo significado? Renova. Como eu falei, você só renova algo que fica velho. Certo? Alguém aqui renova um carro 2023 com 5 km rodado? Não. Mas se você pegar esse carro 23 com 5 km rodado, saiu da concessionária e bateu o carro, aí você precisa renovar ele. Porque ele não está mais novo, ele está batido. Renovar significa reconstruir. Renovar significa refazer. Renovar significa encher novamente. Estou com um copo d'água, bebi o copo, acabou o copo. Vou renovar a água, vou colocar mais água. Quando nós falamos renovar, nós estamos falando de reabastecer, de rejuvenescer, de fazer novo novamente. As misericórdias do Senhor, elas têm essa característica. Elas se renovam todos os dias, a cada manhã. Deus é uma fonte inesgotável de misericórdia. Tanto em intensidade, quanto de capacidade. As misericórdias de Deus são várias e elas são intensas. As misericórdias de Deus, elas cobrem todas as coisas, todos os indivíduos, sem medida. Olha que maravilha. E muita gente passa batido. Então quer dizer que existe um Deus que é o Pai de toda misericórdia e que a misericórdia proveniente dele, a misericórdia que ele dá para mim, ela tem uma abrangência em todos os sentidos, em todas as áreas, de todas as formas e com toda a intensidade. Não é uma pequena, uma média, outra grande, pequena, média, grande, tudo pequeno, médio. Não. É sempre no talo. É sempre no máximo.
ela se renova a cada manhã. Uma pessoa que, segundo o versículo 25, né? Lamentações 3:25. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele. Uma pessoa que se atém ao Senhor, ela nunca fica sem a misericórdia de Deus na sua vida. Nunca. Se você vive em dor e sofrimento, está faltando misericórdia na tua vida, meu irmão. Se você se atém a Ele, as misericórdias dele são infinitas. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. Mas quando a gente fala sobre renovar a cada manhã, é importante a gente entender que ela se renova a cada manhã. Duas coisas. Primeiro, pode ser que de noite você começa a passar um perrenguezinho. Pode ser que de noite as coisas não estejam mal, mil maravilha. Esteja preparado. Não que as misericórdias de Deus não estejam sobre a sua vida, mas pode ser que aconteça. Por outro lado, toda manhã é uma nova oportunidade. Toda manhã zera a conta. Tem um filme, eu não lembro o nome do filme de Hollywood, onde todo dia tem um casal, e aí a esposa do casal ela tem algum problema, que ela perde a memória, e aí todo dia ele tem que provar para ela que ele é marido dela. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso significa que todo dia é uma oportunidade de você experienciar a misericórdia na sua vida. Todo dia é uma oportunidade para você pegar essa misericórdia de Deus, infinita, abrangente, e aplicar na sua vida de alguma forma. Ah, mas ontem foi um dia ruim. Amanhã é um novo dia. É uma nova oportunidade. Ah, mas ontem, a minha tarde, a minha noite foi tenebrosa, foi uma coisa, sofrimento, angústia, dor, problema, dificuldade. Amanhã é um novo dia. As misericórdias de Deus se renovam na sua vida. Todas as manhãs. Nós não temos desculpa. Você só tem desculpa até 11h59. Porque meia-noite as misericórdias de Deus se renovam. E se você cumprir o versículo 25, ou seja, se ater a Ele e o buscar, as misericórdias de Deus vão ser renovadas na sua vida. Aleluia. Esse é o Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve, eu espero. Por fim, o final do versículo 23 diz: grande é a tua fidelidade. Oh, que maravilha! A fidelidade de Deus é grande. E aí aqui a gente pode dizer que grande é uma daquelas situações onde, que palavra você vai colocar? Eu imagino, claro, não foi assim que aconteceu, mas eu imagino o autor escrevendo ali, e como a gente já estudou sobre a inspiração divina, a inspiração plena da Bíblia, pelo Espírito Santo, Deus inspirando e falando, coloca aí que a minha fidelidade é tal. E aí o autor fala assim, mas como assim tal? O que eu coloco aqui? Que palavra eu coloco aqui? Como que eu consigo explicar a fidelidade de Deus? E aí ele acaba colocando grande, porque o que é grande? Mais do que grande a gente não consegue entender. O português, por exemplo, pelo menos do Brasil, não tem mais grande. Tem grande. Enorme. Enorme. Maior de todos. Mas você não consegue entender. Então não se apegue à gramática, à limitação gramatical, à gramática limitando o poder de Deus. A gramática limitando a qualidade ou atributo de Deus. A fidelidade de Deus é grande, mas é porque grande é o máximo que a gente consegue explicar. Ela é muito mais do que grande. Ela é infinita. Ah, mas vamos usar infinita. Tá, mas infinita também não explica. Infinita também não traduz 100%. Você pode usar a palavra que você quiser. O fato é, Deus é fiel. Se você, versículo 25, se ater a Ele e a sua alma buscar a Ele, Ele é fiel. Mas fiel como? Fiel. Mas fiel quando? Fiel. Mas fiel por quê? Fiel. Mas fiel para quê? Fiel, meu irmão. Eu posso não ser um amigo fiel.
Você pode não ser uma pessoa fiel. Eu não estou falando fiel de traição, marido e mulher, estou falando fiel de fidelidade, de amizade. O pastor pode não ser fiel. Nós aqui, todos nós, podemos não sermos fiéis 100%. Mas Deus é fiel. Assim como a sua misericórdia é infinita, assim como a sua misericórdia se renova a cada manhã, a sua fidelidade, ela é inabalável. Meu irmão, minha irmã, não há nada, absolutamente nada, que abale a fidelidade de Deus. Quem muda sou eu e você. Como nós lemos lá em Hebreus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus nunca muda. Deus não deixa de ser fiel, não importa o que aconteça. Porque se Deus deixasse de ser fiel, ele estava fiel aqui. Aí eu pequei, me afastei dele, fui embora. O dia que eu voltasse, ele não estava mais aqui. Eu ia chegar, procurar ele. Mas Deus não está aqui, Deus saiu, Deus fugiu. É assim que acontece? Você se afasta de Deus. E quando você se atentar e voltar pelo caminho que você conhece, todos nós conhecemos o caminho. Você pode ter certeza que Deus vai estar lá. Porque Ele é fiel. A sua fidelidade é constante e inabalável. Esse é Deus é o Deus que eu e você espero sirvamos. Combinando tudo isso, essas 5 palavras, nós podemos dizer que os versículos 22 e 23, ou pelo menos eu imagino que os irmãos assim concordem comigo, que os versículos 22 e 23 de Lamentações é um testemunho mais do que poderoso da sua misericórdia. É um testemunho único da sua misericórdia. Não passe batido por esse texto. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Não importa quem somos, não importa o que fazemos, não importa o que falamos, não importa o que queremos, as misericórdias dele são infinitas, se renovam. A sua fidelidade, ela é inabalável. Agora que eu te levei a pensar desse jeito, agora que nós entendemos o alcance da misericórdia de Deus, agora que nós paramos e falamos assim, é verdade, as misericórdias de Deus são maravilhosas. Eu queria aplicar ela na nossa vida. Hoje é um culto de família. E claro, evidente que nós podemos ver e aplicar as misericórdias de Deus em diversas áreas da nossa vida. Mas vamos aplicá-las na família no dia de hoje. É um culto de família. A família, ela é a primeira e a mais importante, vamos dizer assim, instituição da nossa vida. Você nasceu de uma família. Como dizem muito do ditado, minha mãe pelo menos falava isso, que você não nasceu de paredeira. Você nasceu de uma família. Ah, mas eu não conheci meu pai. Mas é uma família. De alguma forma você nasceu de uma família. Você não brotou do nada. Você não surgiu do nada. Você nasceu de uma família. A primeira instituição que você como indivíduo conhece é uma família. Você nasceu de uma família. E quando nós pegamos esse texto de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, e aplicamos isso na nossa convivência familiar, ela vai mudar a história da tua família. Assim como ela muda a história da nossa vida, ela vai mudar a história da sua família. Porque como nós falamos da misericórdia de Deus, nós estamos falando de amor incondicional, nós estamos falando de perdão e de renovação constante. 3 coisas que toda família precisa. Toda família precisa de amor incondicional, perdão verdadeiro e renovação constante. Ah, Diego, mas a minha família, ela é... Vou te falar, existem muitas famílias no mundo, mas a minha é top. Mesmo sendo top,
ela precisa de amor incondicional. Porque vai ter momentos que você não vai querer amar. Nem tudo são flores. Não existe casamento perfeito, existe casamento feliz. Perfeito não. Independente de como seja a sua família, ela precisa de perdão. Porque em algum momento da existência da sua família, um vai machucar o outro. Um vai ferir o outro. E precisa de perdão para tratar isso. Em algum momento da existência da sua família, é preciso renovo. Porque tudo no mundo se esgota. Tudo no mundo acaba. Tudo. Exatamente tudo. Até o plástico, que demora não sei quantos anos, 1000 anos, sei lá, para decompor. Uma hora ele se decompõe. Família é a mesma coisa. Se ela não se renovar, ela vai acabar. Ah, mas eu amo muito a minha esposa, ela é a mulher da minha vida, a razão do meu viver, motivo por tudo pelo qual eu vivo. Se o meu amor por ela não se renovar, ele vai acabar. Ah, mas o meu filho saiu dentro de mim, não tem como deixar de amar o meu filho. Se o seu amor pelo seu filho não se renovar, ele vai acabar. Então vamos ver as misericórdias de Deus na nossa família, aplicadas na nossa família. Primeira coisa, casamento. O que é um casamento? Nós falamos isso hoje de manhã. Deixará o homem, seu pai e a sua mãe, se unirá a sua mulher e serão dois uma só carne. O casamento é uma união de duas pessoas diferentes. E quando eu falo diferente, eu não estou também, óbvio, homem e mulher. Mas a gente pode dizer assim que a mínima coisa diferente entre um homem e uma mulher num casamento é o homem e uma mulher. Existe uma imensidão de diferenças entre um homem e uma mulher. Ah, mas e alma gêmea? Feitos um para o outro. Um gosta de pão, o outro gosta de biscoito. Um gosta, né, do miolo, o outro gosta da casca. Né? Tem várias... Olha só. Casamento é uma união de duas pessoas diferentes. Pessoas que foram criadas em famílias diferentes. Pessoas, muitas das vezes, de contextos sociais diferentes. Certamente com hábitos diferentes. Convicções diferentes. Embora seja uma família onde o marido e a mulher sempre foi criado na igreja, as famílias eram amigas, viviam juntos desde que nasceram. A sogra foi mãe de leite do genro, a sogra foi mãe de leite da nora e tudo mais. Ainda assim, são pessoas diferentes. Por quê? Porque Deus nos criou diferentes. E se Deus criou eu e você diferente, e esse mesmo Deus fala assim, larga o teu pai e a tua mãe, pega a tua mulher e agora vocês são os dois numa só carne, será que isso não fala para você que você tem que aprender a lidar com as diferenças? Não está claro que nós temos que aprender a lidar com as diferenças? Não está claro que não basta vive ele para o lado dele, eu para o meu lado. E assim a gente vive junto? Um pisa no pé do outro e está tudo certo? Não, meu irmão. Não, minha irmã. O próprio Deus, o mesmo Deus que criou um indivíduo diferente do outro, ele fala, vocês dois diferentes, se juntam, mas vira um. Não é se junta e segue dois. Se junta e vira um. É evidente isso. Como que nós conseguimos duas pessoas diferentes se juntarem e virar um? Misericórdia de Deus. Minha mãe, olhando quando era criança, ela falava assim, Senhor, me dá misericórdia, porque se der graça eu mato. É misericórdia. Sem misericórdia no teu casamento, não tem casamento. Você não consegue. Não consegue. Todo dia, um bebe café, o outro bebe leite. E tá tudo certo assim. Vai ter um dia que tu vai acordar, vai preparar, sei lá, o marido bebe café, a mulher bebe leite. Vai ter um dia que tu vai acordar, feliz da vida, contente, sorrindo. Vai falar assim, não, hoje é o dia que o Senhor fez. Vou preparar um leite especial para minha esposa. Aí faz lá um leite, espuma de leite, um copo bonito, enfeita, tudo, coloca ali. Ela vai sentar e falar assim,
Quem disse que eu quero leite? Essa fala, mãe, eu tô casado contigo há 30 anos. Há 30 anos você bebe leite todos os dias. Pois é justamente por causa disso que hoje eu quero café. Pessoas diferentes. E o contrário acontece. Marido come 30 anos. Ele almoça todo dia, janta todo dia, arroz, feijão e ovo. 30 anos, feliz matrimônio. Arroz, feijão e ovo. Ah, o arroz, feijão e ovo da minha mulher é sem igual, maravilha, não sei o que, papapá. Aí tem um dia que a esposa fala com o marido. Durante o dia ele, não, hoje tá difícil, mulher, eu só venho pra casa, tô com fome, prepara uma comida pra mim. Tá, a mulher vai lá e fala assim, já sei, arroz, feijão e ovo. É o que ele gosta. É o que ele come há 30 anos. Arroz, feijão e ovo, bonitinho, arruma um prato. Aí a mulher já é mais cuidadosa. Dobra o guardanapo, coloca um bilhetinho, vaso de planta, né? Bota um suplá. É suplá que chama? Suplê, sei lá. Que bota um prato grandão ali em cima, tudo maravilhoso. Separadinho, arroz, feijão, ovo. Aí o marido chega em casa e fala assim, arroz, feijão e ovo? Tu não tem a capacidade de preparar uma janta decente pra mim? Eu trabalho o dia inteiro, chego em casa com fome, tu vai me dar arroz, feijão e ovo pra comer? Pessoas diferentes. Como que tu resolve essa situação? As misericórdias do Senhor. Somente o poder das misericórdias do Senhor pode operar um milagre de um casamento de duas pessoas diferentes se unirem e virarem uma. De novo, casamento não é duas pessoas diferentes se unirem e seguirem juntas. Não, isso não é casamento. Isso é relacionamento. Do casamento são duas pessoas diferentes se unirem e seguirem uma só. Não é eu e você. É nós. Não é o que você quer, é o que eu quero. Não é um dia faz o que você quer, no outro dia faz o que eu quero. Não, isso é igualdade. O mês tem 4 sábados, 2 sábados faz o que o marido quer, 2 sábados faz o que a mulher quer. Isso é igualdade, isso não é casamento. Casamento é eu querer aquilo que minha esposa quer. É minha esposa querer aquilo que eu quero. Casamento não é eu aturar a família da minha esposa no Natal. Casamento é eu amar a família da minha esposa. A semana inteira, o ano inteiro, o mês inteiro. Ela é minha família também. 2 numa só carne. Então não tem como separar a minha família da família dela. Se são 2 numa só carne, não tem como separar o meu gosto e o gosto dela. Se são 2 numa só carne, não tem como separar o meu hobby do hobby dela. São 2 numa só carne. Como que você separa uma só carne? Não consegue. Você pega um boi. Você consegue separar o boi em vários cortes, não consegue? Picanha, contrafilé, acém, patinho, lagarto, filé mignon. Mas tu consegue separar o filé mignon? É uma só carne. Consegue fatiar ele, cortar, mas não tem que separar, é uma só carne. Casamento é uma só carne. Como que você consegue? As misericórdias. Somente o poder das misericórdias do Senhor faz com que você deixe o passado de lado. Faz com que você deixe as coisas erradas de lado. Que passou, passou, vamos olhar para frente. Somente com as misericórdias do Senhor, erros podem ser perdoados. Não existe casamento perfeito. Existe casamento feliz. Num casamento, alguém vai errar. Se fora do casamento tu erra, imagina dentro de um casamento 24 horas do dia com a mesma pessoa. Alguém vai errar. Ah, meu irmão, mas tu não conhece a minha vida, tu não conhece meu casamento eu estou casado há 20 anos, eu nunca errei. Amém, glória a Deus por isso. Mas espera que um dia tu vai. Ah, tá gorando a minha vida, tá jogando maldição na minha vida. Não, é só a realidade. Em algum momento, alguém vai errar. E quando alguém errar, vai precisar de perdão. E como que se manifesta o perdão? Como se manifestou o perdão na tua vida? Pelas suas misericórdias.
As misericórdias de Deus apagam as minhas transgressões. Você só tem perdão no teu casamento se você tiver as misericórdias de Deus no seu casamento. Um casamento, a gente pode dizer que um casamento feliz, um casamento sadio, um casamento bíblico, ele é um reflexo vivo e diário das misericórdias de Deus. Eu quero saber como que Deus se relaciona com os seus filhos. Eu quero saber como que Deus atua na vida dos seus filhos. Eu quero saber como que Deus faz. Olha para um casamento bíblico sadio. Deus é aquilo ali. Se renovando cada dia. Perdeu, errou, perdoa, amor. Aí às vezes dá uma esfriada, às vezes não tem mais aquele bilhetinho de manhã. Mas no dia seguinte, tem muito tempo que eu não mando bilhetinho, vai lá, mando bilhetinho. Tem muito tempo que eu não ligo para minha sogra, liga para a sogra, faz aquela coisa e tal. Passa um pano na casa, lava a louça. Tem dia que tu vê que a mulher está estressada, dá nem bom dia, o marido está estressado, fica quieto, não fala nada, deixa passar. Casamento é um reflexo vivo da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Como que é o casamento? Para quem é casado, para quem não é casado, como que você espera que seja o seu casamento? Porque muita gente procura maçã para colher banana. Como que você quer que seja o seu casamento? Pensa nisso antes de escolher com quem você vai casar. Porque senão você vai imputar em Deus uma culpa que ele não tem. Foi o marido que Deus me deu. Será que foi ele que te deu? Ou foi você que procurou e falou, é isso? E ele apenas falou. Nem sempre nós temos a aprovação de Deus naquilo que nós fazemos. Nós também vemos as misericórdias de Deus, também podemos aplicar as misericórdias de Deus nas relações entre pais e filhos. Tanto de pai para filho, quanto de filho para pai. Uma excelente área, uma excelente oportunidade onde nós podemos ver as misericórdias de Deus sendo aplicadas na nossa vida diária, no dia a dia. Não sei se você tem filho. Talvez você tenha um pai. Ou se você não tem um pai de sangue, um pai biológico, um pai que te criou. Ou se você foi criado somente pela sua mãe, você tem a sua mãe. Quando a gente fala pai, a gente está falando pais, pai e mãe. Mas meu pai já morreu, minha mãe já morreu. Talvez tenha alguém que representa um pai para você de alguma forma. Se você não tiver, estou fazendo cortesia com o chapéu dos outros. Mas você tem um pastor, que também é um pai. Como que as misericórdias de Deus se aplicam no nosso relacionamento, no relacionamento entre pais e filhos? Na paciência constante. Nós vemos a misericórdia de Deus. Vamos falar direito com o pai. Primeiro com o pai. Todo pai tem que ser paciente. E como ele tem que ser paciente? Dependendo do filho, então, tem que ser paciência em dor. Você consegue achar que a paciência é uma virtude que só você tem? Quem é o pai dos pais? Deus. Deus também é paciente. E eu tenho certeza que se você se colocar na posição de Deus, ou se você comparar a sua necessidade de paciência com a necessidade de paciência de Deus, você vai falar assim: Deus é muito mais paciente comigo do que eu sou com meu filho. Porque assim como a sua fidelidade é a sua paciência. Quão paciente é Deus? Ele é paciente. Quão fiel é Deus? Ele é fiel. Quão amor é Deus? Ele é amor. Dele emana amor, fidelidade, bondade e paciência. Nós, como pais, precisamos exercitar a paciência. Através de quê? Das misericórdias de Deus na sua vida. Não peça paciência, porque o que produz paciência é tribulação. Peça misericórdia. Ao invés de pedir novas paciências, peça a Deus misericórdia para exercitar a paciência que você já tem. E quando você exercita, aquilo cresce. É como musculação.
Quanto mais você exercita, mais rompe fibra. E aí, o corpo constrói fibra de novo, você está lá, bonitão, musculoso, tá, musculoso. Paciência. Nós, como pais, precisamos, todos os dias, de renovar a nossa paciência. Tem dia que chega no final do dia, tu já tá assim, ó, né? Já não aguenta mais. Tá igual minha mãe falava comigo. Me dá misericórdia, porque se der graça eu mato. Bota pra dormir. Não, vai sem banho, sem escovar o dente, vai. Porque a paciência já acabou. Isso foi ontem. 00:01. As misericórdias se renovam. A paciência se renova. O amor se renova. A compreensão se renova. Veja bem, o que você vai fazer não é nada diferente do que Deus faz contigo. Eu renovar a minha paciência, eu renovar o meu amor, eu renovar o meu perdão, eu renovar a minha compreensão com o meu filho, não é nada diferente do que Deus faz todos os dias. Porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Certamente tem um dia que Deus fala assim, Diego, hoje você está impossível, meu amigo. O que aconteceu contigo hoje? Vai dormir, cara. Porque minha paciência já está se esgotando. 00:01, ele fala, bom dia, meu filho Diego. Como você dormiu? Você está bem? O que você quer tomar de café da manhã? Porque a paciência dele se renova a cada manhã. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. A minha paciência, o meu amor, a minha compreensão com os meus filhos tem que se renovar a cada manhã. Se ela não está se renovando, está faltando misericórdia na tua vida, meu irmão. Ore a Deus e peça que ela se renove na sua vida. É importante nós nos preocuparmos com isso, quanto pais. Porque isso vai fazer, ou isso vai ser, o modelo que o teu filho vai seguir. Deus não é nosso pai? Para o teu filho, você é o pai dele. Ele vai esperar de Deus aquilo que você faz com ele. Se você não é um pai paciente, ele não vai entender que Deus é Deus paciente. Se você não é um pai amoroso, o teu filho não vai entender que Deus é amor. Se você não é um pai bondoso, o teu filho não vai entender que Deus é bom. Se você não é um pai compreensivo, Deus não vai entender que teu filho é compreensivo. Diego, mas isso é uma palavra muito pesada, mas isso é uma carga muito grande na minha vida. Bem-vindo à paternidade. Como que você consegue lidar com isso? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E para o filho? Como que as misericórdias de Deus se aplicam nos filhos? Com os filhos? Honrar e respeitar os seus pais. Perdoar pelos seus erros cometidos. Nós vemos muito hoje, e aí de novo, não sei se sempre foi assim, mas nunca se entendeu, ou se está piorando porque de fato o mundo jaz no maligno e a palavra de Deus diz que ia ficar cada vez pior. Mas eu tenho certeza que se você for conversar com alguém da área, você vai ver relatos, você vai ver dados monstruosos, significativos da quantidade de pessoa que sofre por causa do erro dos pais. Mágoa dos pais. Pessoas que são completamente, vamos dizer assim, como que eu posso dizer? Torturadas mentalmente. Pessoas que sofrem distúrbios, pessoas que são assim, têm problemas gigantescos, coisa que você nem imagina. Aí a pessoa faz uma terapia, conversa com alguém e tal, e quando, né, a pessoa que está acompanhando normalmente um terapeuta, um psicanalista, um psicólogo, quando vai ali cavucar para tratar, quando vai ver o pai e a mãe. É assim absurdo.
Não sei se sempre foi assim, sempre foi ignorado. Não sei se a geração atual está mais sensível. Não sei. Só sei que acontece. Absurdamente é bizarro. Como filho, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Perdoe os seus pais. Salvo exceções, ninguém erra querendo errar. Principalmente um pai. Normalmente, um pai quando erra, ele erra querendo acertar. Ou ainda que ele erre querendo errar mesmo. Um pai mau. Um pai, né, assim, nota 0. Perdoa ele. Mas, Diego, você não sabe o mal que meu pai me fez. Você não sabe o mal que a minha mãe me causou. Hoje eu sou assim, terrível, me odeio. Eu olho no espelho e dá vontade de se jogar da ponte, porque eu não consigo suportar a pessoa que eu sou por causa dos meus pais. Por causa do erro dos meus pais. Sabe o que eu falo para você? Dobra o teu joelho. Ora a Deus. E conversa com Deus como que ele se sente. As misericórdias de Deus são a causa de nós sermos consumidos, meu irmão. Seus pais erraram, claro, sem dúvida. O pior erro que existe na face da terra, isso transformou você num monstro. Perdoa. Veja bem, não tem para onde você ir. Ou você para, ou você vai para frente, não tem como andar para trás. Você não tem como voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo numa família diferente. Isso não existe. Isso é humanamente impossível. Não existe. Jesus falou isso para Nicodemos ficou, como assim eu tenho que nascer de novo? Não tem como. Então ou você para e passa o resto da sua vida sofrendo por isso, ou você resolve, bota uma pedra e segue em frente. Perdoa seus pais. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Perdoa seus pais. Honre seus pais não só quando eles são bons para você, mas também quando eles erram. O fato do seu pai e da sua mãe errar, ou ter errado, ou continuar errando, não significa que eles deixaram de ser seu pai e sua mãe. E a palavra de Deus é bem clara. Honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem, para que viva muitos dias, para que seja próspero, para que seja abençoado. Quer viver muito? Honra teu pai e tua mãe. Quer ter saúde? Honra teu pai e tua mãe. Quer ter um bom emprego? Honra teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. E Deus não fala honra teu pai e a tua mãe se eles forem bons. Honra teu pai e a tua mãe se ele for pastor e ela for mulher de oração. Honra teu pai e a tua mãe se eles fizerem tudo aquilo que você espera. Honra teu pai e a tua mãe se eles nunca cometeram erro. Não. Honra o teu pai e a tua mãe. É incondicional. Como que eu consigo isso? As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Então não posta essa palavra. Creia. Peça a Deus que as misericórdias dele se renovem a cada dia na sua vida, para você honrar o seu pai e a sua mãe, mesmo eles tendo cometido o pior erro possível. Mesmo você sendo uma pessoa totalmente destruída emocionalmente, totalmente destruída psicologicamente, ainda que essas emoções, ainda que esses problemas, esses distúrbios causam problemas físicos. Nós sabemos que muitas doenças físicas começam na alma. Muitas doenças físicas começam na cabeça, no coração. Ainda que isso seja uma realidade na sua vida, antes de você pedir a Deus que te ajude, que te cure, que te mude, antes de tudo isso, perdoa os seus pais. Perdoa sua mãe. Mas, Diego, é muito difícil, não consigo. Eu sei que você não consegue. Humanamente, ninguém consegue. Então, como que eu faço? As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. As misericórdias de Deus, meus irmãos, elas são poderosas para transformar toda e qualquer vida. As misericórdias de Deus, elas são poderosas para transformar toda e qualquer situação
As misericórdias de Deus, elas são poderosas para contornar todo e qualquer tipo de problema. As misericórdias de Deus, elas são poderosas para curar toda e qualquer ferida. Não significa que a ferida não vai existir mais. Significa que ela vai estar fechada. Sempre vai ter uma cicatriz. Mas ela não vai doer. As misericórdias de Deus precisam, devem, urgentemente estar presentes na nossa família. Uma família não subsiste sem as misericórdias de Deus na sua vida. Um marido não consegue ficar casado por muito tempo sem as misericórdias de Deus na sua vida. Uma esposa não consegue ficar casada há muito tempo sem as misericórdias de Deus na sua vida. Um pai não consegue amar o seu filho por muito tempo sem as misericórdias. A gente olha para o noticiário e é pai matando filho. É filho matando pai. Todo dia. Toda hora. Você abre e matou. Aí passa 2 dias, você abre de novo. Ah, porque matou? Ah, é o mesmo? Não, esse agora é diferente. Aí tu abre depois de 4 dias depois. De novo, notícia repetida. Não tem mais notícia nova para dar? Não. Esse é o 3º caso. Sem as misericórdias de Deus na sua vida. É isso que acontece. Sem as misericórdias de Deus na sua vida, um filho não consegue perdoar os seus pais. Um filho não consegue honrar e amar os seus pais. É bíblico, não sou eu que estou falando. O próprio Deus falou: honre o seu pai e a sua mãe, para que tudo te vá bem. Mas a minha mãe é uma monstro, meu pai é um monstro. Mas você tem que honrar, meu irmão. A palavra de Deus diz: honre teu pai e a tua mãe. Como que eu consigo? As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. As misericórdias do Senhor são é a bússola da nossa família. É o que guia a nossa família. De novo, sem as misericórdias de Deus na minha e na sua família, elas não subsistem. Elas ruem em pouquíssimo tempo. As pessoas se amavam. Se você não conhece, muita gente conhece exemplos assim. Se conheceram, namoraram durante 15 anos. Ah, vamos casar. Quando casa, se separa com 2. Não, mas ficou 15 anos casado, morando junto, namorando, era uma família. Era casado praticamente. Só não tinha, só assinou o papel. Assinou o papel e você separa? Misericórdia de Deus. Está faltando. Meu casamento é dor, meu casamento é sofrimento. Minha família é dor, minha família é sofrimento. Meu pai, meu filho é dor e é sofrimento. Misericórdia de Deus se renova a cada manhã. E a gente não podia deixar de falar, além da família e de muitas outras, mas a misericórdia de Deus, ela também se aplica à salvação do nosso. Pela sua misericórdia. Para não dar aquilo, não dando aquilo que nós merecíamos, Ele age com graça e dá aquilo que a gente não merece. O seu único filho. Eu e você, quando pecadores, nós merecíamos a morte, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Pelas misericórdias de Deus, ou pela misericórdia de Deus, uma das, Ele fala assim: Diego, você merece a morte, mas eu não vou te dar a morte. Eu vou te dar o meu filho para morrer por você. E porque ele morreu por você, você agora pode voltar a ter comunhão comigo. Porque ele morreu por você, você agora não precisa morrer. Porque ele morreu por você, eu vou manifestar, eu vou renovar as misericórdias, as minhas misericórdias na tua vida, todos os dias. Para você casar, para você ter filho, para você ter um lar, para você ter uma família. As misericórdias de Deus é o motivo pelo qual nós fomos salvos. As misericórdias de Deus na nossa salvação. Jesus Cristo, para a nossa salvação, Ele é a pura encarnação do amor e da misericórdia de Deus. Eu quero entender a misericórdia de Deus. Olha para Jesus. A gente pode estar falando dele, de Jesus para a misericórdia. Eu quero ver o alcance da misericórdia de Deus na minha vida. Olha para Jesus.
Eu quero ver o poder da misericórdia de Deus na minha vida. Na semana passada, na última quarta-feira, nós começamos no curso de doutrina sobre a expiação pelo sangue. Nós vimos que por que a expiação pelo sangue de Jesus é tão poderosa. Então eu quero ver qual é a extensão da misericórdia. O que a misericórdia de Deus pode na minha vida? Olha para Jesus. Se Jesus Cristo, a misericórdia de Deus, testemunho da misericórdia de Deus, foi capaz de te salvar do pecado, você acha que ela não é capaz de ajustar teu casamento? Você acha que ela não é capaz de ajustar o teu marido? Ela não é capaz de ajustar a tua esposa? Ela não é capaz de ajustar o teu filho? Ela não é capaz de curar as feridas que você tem abertas com os teus pais? Ela te salvou, meu irmão. Ela te salvou, minha irmã. Ela te salvou, meu irmão. Se ela conseguiu te salvar da culpa do pecado, ela consegue todas as outras coisas. Basta que você peça a Ele. E as suas misericórdias vão se renovar a cada manhã na nossa vida. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu para nós, sendo nós ainda pecadores. A misericórdia de Deus se traduziu. A misericórdia de Deus se expressou através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Essa misericórdia, ela se renova a cada manhã. Hoje de manhã, 00:01, Deus te deu mais uma oportunidade de aceitar o sacrifício do Filho dele por você. Ah, mas eu não estou afim. Domingo de sol não é um bom dia para tomar essa decisão. Tudo bem. Amanhã de manhã, 00:01, essa misericórdia, assim como todas as outras, ela vai se renovar para você na sua vida. Amanhã você vai ter uma nova oportunidade. Ah, mas segunda-feira, tem muita coisa no trabalho, não consigo pensar em salvação agora na segunda-feira. Não tem problema. Terça-feira de manhã, 00:01, essa misericórdia vai se renovar para você também. Ah, mas terça-feira... Não, só, vamos fazer o seguinte, setembro não dá. Setembro para mim é o pior mês do ano. Vamos deixar para outubro? Meu irmão, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Mas na tua vida não. As misericórdias se renovam. A tua vida não. Não estou querendo ser sensacionalista. Mas pode ser que amanhã você não viva. Quantas pessoas ouviram a palavra de Deus, deixaram para amanhã e o amanhã nunca chegou? Quantas pessoas ouviram a palavra de Deus, não deixaram para amanhã e o amanhã chegou e elas morreram salvas? O ladrão da cruz é o maior exemplo disso. Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, versículo 13. Diz assim: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. As misericórdias de Deus só se renovam a cada manhã para aquele que age com misericórdia. Se você não age com misericórdia, você não gasta a misericórdia. Se tu não gasta a misericórdia, o que tu precisa renovar? Não está gastando. Então não precisa renovar. E tu vai guardar para você misericórdia para fazer o quê? Para enterrar? Igual a parábola dos talentos? Então usa a misericórdia, meu irmão. Seja misericordioso com o próximo. Seja misericordioso com teu pai, com a tua mãe, com o teu cônjuge, com a tua esposa, com o teu marido, com o teu filho, com a tua filha, com o teu vizinho. Seja misericordioso com todo mundo. Com um vizinho que está perturbando por causa do som. O que é misericórdia? Não dá para ele aquilo que ele precisa, não é? Aquilo que ele merece. Seja misericórdia com o vizinho, com o chefe. E age com graça. Dá para ele aquilo que ele não merece. A palavra de Deus. Prega para ele. Evangeliza ele. A misericórdia de Deus é só para quem é misericordioso. Tiago capítulo 2, versículo 13. Hebreus capítulo 4, versículo 16.
Hebreus 4:16. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Meu irmão, gostei muito da sua pregação, falou muito ao meu coração, preciso de misericórdia, tenho um problema não resolvido aí com a minha esposa e eu preciso da misericórdia para resolver esse problema e meu casamento ficar feliz. Não é perfeito, porque não existe casamento perfeito, mas para ficar feliz. Preciso de misericórdia. Como que eu consigo as misericórdias de Deus? Como que eu consigo isso aí? Me dá o caminho das pedras, me dá onde comprar. Não dá para comprar, né? Para você receber essa misericórdia. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Tu precisa chegar no trono, meu irmão. Tu precisa estar perto do trono, meu irmão. Não dá para comprar. As misericórdias de Deus não são compradas. Não dá para pegar misericórdia a crédito, a empréstimo. Deus, me dá umas misericórdias aí, um dia eu vou chegar perto de você e eu te pago. Não dá. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Lamentações 3, versículo 25. Para os que se atêm a Ele e para a alma que o busca. Só tem misericórdia de Deus no seu trono de graça, no seu trono de glória. Se você não chegar no trono dele, tu não vai ter misericórdia. Você precisa chegar ao trono de Deus. O bom é que 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Nos diz assim. Pedro capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Pedro fala assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A máxima expressão da misericórdia de Deus, a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, pela sua ressurreição, nós fomos gerados de novo. Pela sua ressurreição, nós temos esperança. E aí eu volto lá para o início da nossa pregação. Está em dor? Está em sofrimento? Está em tribulação? Está sofrendo? Está em dificuldade? Está em desespero? Está em angústia? Está em aflição? As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, meu irmão. E como que eu busco misericórdia? Se chegue ao trono de Deus. Se chegue para Deus. Mas que garantia eu tenho que Deus vai me receber? Porque, Diego, você não me conhece. A minha vida é destruída. Como indivíduo, eu sou o pior de todos os piores. Eu tenho pecados que você nem imagina. Eu tenho práticas que, se eu falar aqui para você, tu me expulsa daqui e me joga para fora da Alemanha. Você não me conhece, Diego. Eu não posso aceitar Jesus. Eu não tenho condições de aceitar Jesus. Ele não vai me aceitar. Eu até posso querer Ele, mas Ele não vai me aceitar. Irmão, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz que o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo. Se chega até Ele, que Ele te gera de novo. Se chega até Ele, que Ele pega essa pessoa imunda que você é, que Ele pega essa pessoa deturpada que você é, que Ele pega essa pessoa inútil que você é, joga fora e te faz de novo. Ele te renova. Ele te gera de novo. Essa é a esperança que você tem. A misericórdia de Deus nos traz esperança. Esperança de que há salvação para a tua vida. Esperança de que Deus vai te aceitar. Esperança de que o teu casamento vai melhorar. Esperança de que o teu filho vai te obedecer. Esperança de que os teus problemas com os teus pais vão ser resolvidos.
E essa ferida não vai doer mais, porque ela vai ser cauterizada pelo fogo do Espírito que desce sobre a tua vida mesmo. Meu Deus. Esperança. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Ele muda o livro de Lamentações. Leia essa semana Lamentações. Jeremias vem triste, pesado, abatido, cansado, arrastando corrente. Aí no versículo 22 e 23 ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Versículo 24, o que ele fala? A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Aleluia. Mudou. Daí para frente, de Lamentações, capítulo 3, versículo 24, até o capítulo 5, versículo 22, é esperança. Mudou, trocou. Da água para o vinho. Da noite para o dia. Mudou. Completamente. É assim que Deus faz. Ele muda completamente a tua situação. A única coisa que você precisa é chegar ao trono da sua glória. Não se preocupa em como. Não se preocupa quando. Não se preocupa de que maneira. Se preocupa em chegar ao trono dele. Quando você chegar no trono dele, pode ter certeza que as suas misericórdias se renovarão todos os dias na sua vida. A sua família, você vai ser uma bênção. A sua família vai ser uma bênção. Seu casamento vai ser uma bênção. Seus filhos serão uma bênção. Seus pais serão uma bênção. A sua vida espiritual será uma bênção. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.